Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Nada acontece por acaso, meus amigos. Tudo tem uma origem e é sobre isso que vamos falar hoje. Hoje quero-vos apresentar a lei da causa e efeito, mais uma das 12 leis universais que regem toda a nossa vida. E é muito importante nós compreendermos esta lei porque com a compreensão deste princípio nós conseguimos alterar a nossa realidade. E se é a primeira vez que está a chegar ao canal e quer ter acesso aos melhores conteúdos sobre lei da atração, co-criação de sonhos, não se esqueça, faça a sua inscrição e ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E já sabe, se costuma acompanhar todos os meus vídeos, deixe sempre a sua curtida, é muito importante para que o YouTube continue a avisá-lo de novos conteúdos que são publicados aqui no canal. Antes de iniciar com o tema desta semana, queria apenas avisar que mais 2 obras estão disponíveis em formato impresso, ou seja, mais 2 livros que até agora estavam disponíveis apenas em formato de e-book, livro digital, que já estão disponíveis em formato impresso. Portanto, agora temos neste momento 4. Temos o Sem Limites para o Dinheiro, portanto é um livro sobre co-criação de dinheiro, Lei da Atração. Temos o Sem Limites, portanto que é o livro best-seller de Lei da Atração. Temos agora também A Matriz do Sucesso, Reprogramação Mental para o Sucesso, um livro extremamente importante, especialmente na área empresarial ou profissional. E depois temos também um livro que é muito querido por todos vocês, O Ser Feliz é Possível. Um livro que lhe permite fazer um detox emocional. Portanto, todos os links de acesso vão estar aqui no topo do vídeo e vão estar também na descrição. Relembro que no Brasil os livros são adquiridos exclusivamente no Amazon e são importados dos Estados Unidos. Ok? Então vamos lá. Nada acontece por acaso. E a grande verdade é essa. E eu demorei muito tempo a perceber esta lei. Eu acredito que o universo tem que funcionar de uma forma equilibrada. E as 12 leis universais nada mais são do que as regras do jogo para que esse equilíbrio exista. Para que exista uma harmonia no universo. Ok? Uma harmonia universal. E a lei da causa e efeito é uma lei interessante no sentido em que, a partir do momento em que eu compreendo que aquilo que acontece na minha vida que tem uma origem, eu posso mudar a origem e assim mudo os resultados. Por outras palavras, se a minha vida neste momento é uma vida que não me agrada, se eu mudar alguma coisa em mim, e eu vou já falar sobre isso, eu vou conseguir também alterar a minha realidade. Portanto, dá-nos aqui um poder imenso de cocriação. E, obviamente, todas as leis universais estão sempre associadas. E a lei da atração, que é aquela que eu mais falo aqui no canal e nos meus livros, nos meus cursos, é uma lei que está diretamente associada a isto. Ok? Eu relembro de muitas situações do passado onde eu atribuía a aleatoriedade, ou seja, achava que era um acaso, alguma coisa me acontecer. Mesmo coisas negativas. Por exemplo, um eletrodoméstico quebrava ou avariava. E eu achava que aquilo era uma coisa, era de azar, não é? No fundo, aquilo era uma consequência. O desgaste das peças, a minha própria energia que podia ter interferido com a energia do equipamento. Portanto, no fundo, existia sempre aqui uma origem. Mas eu muitas vezes menosprezava essa importante informação, essa sabedoria, não é? Mas a partir do momento em que eu comecei a perceber que realmente tudo tinha uma origem, ou seja, cada efeito, cada realidade, cada manifestação tinha uma causa, ok, uma origem, eu comecei também a ser mais prudente. E mesmo no meu dia-a-dia, tudo aquilo que eu faço tem sempre um objetivo: fomentar equilíbrio na minha vida. Em relação, por exemplo, a equipamentos, ok? Fazer manutenção. Vamos imaginar que o ar-condicionado quebrou ou avariou. E a pessoa reclama, acha que aquilo é um problema que é aleatório. Obviamente tem a ver com o desgaste das peças, a falta de manutenção, tem a ver com oscilações na rede elétrica, portanto há imensas causas que podem ter gerado aquela consequência, não é? E aqui temos também esta questão da ação da consequência, ou seja, cada ação gera uma consequência. Causa e efeito. Continua a ser sempre o mesmo princípio. E, portanto, se eu tiver, à partida, um bom estabilizador de linha na rede elétrica, por exemplo, se fizer uma manutenção regular do ar-condicionado, à partida, aquilo não vai trazer-me problemas. Ou seja, se eu tiver constantemente uma manutenção que permita que a máquina funcione corretamente, ele não vai quebrar, não vai avariar. A probabilidade é muito baixa, ok? Isto acontece em todas as áreas da vida. Não é só em equipamentos ou em situações menos confortáveis. Acontece mesmo também nas coisas positivas. Se há algo positivo que acontece na minha vida, isso é uma consequência energética de alguma coisa que eu fiz. Ok? Portanto, eu projetei energeticamente uma determinada vibração e tive aquele resultado. Ok? Causa e efeito. Portanto, o efeito que é a manifestação teve uma causa, uma origem. Ok? Então vamos imaginar o seguinte. Você neste momento tem uma ou mais áreas da sua vida que você não gosta.
que são desconfortáveis. Estamos a falar de relacionamentos, da parte financeira, da parte profissional. Então, você tem que fazer o sentido reverso. O que é que originou essa realidade? E começar a fazer os passos no sentido inverso. Ou seja, o que é que você foi fazendo ao longo da vida, ao longo dos anos, ao longo dos meses, das semanas, ou dos dias, ou das horas, que foi originar aquilo? E mesmo que não tenha sido algo originado por si, e sim por outros, você pode ir à raiz do problema. Ou seja, você pode entrar em contacto com a pessoa que foi responsável por aquilo e fazer com que ela tenha uma nova atitude, uma nova ação que vá mudar a realidade. A grande vantagem de nós entrarmos neste princípio da lei da causa e efeito é que nós podemos mudar a nossa realidade. Se nós não gostamos dos resultados, mudamos a origem, ou seja, aquilo que originou esse resultado, ok? E vamos mudar o resultado. Ou seja, é sempre a mesma coisa. Vamos imaginar um atleta. O atleta não consegue ter uma boa performance e nas provas não consegue um bom resultado. Se ele for trabalhar a causa, ou seja, aqui vamos pensar na parte do treinamento, o condicionamento físico, ele vai gerar um novo efeito, ou seja, uma nova realidade. Vai ter melhores resultados. Isto acontece em relação a tudo. Vamos imaginar em relação aos livros que eu vos falei agora. Inicialmente, eu tinha, portanto, já estabelecido que os meus livros eram só publicados em formato digital. Porém, houve aqui uma causa, ou um efeito, vamos dizer assim, que foi todos os meses vocês me pedirem encarecidamente para eu disponibilizar os livros em formato impresso, ok? Ano após ano, sempre fui tendo centenas e centenas de pedidos todos os meses. E o que é que acontece? Isso fomentou uma nova ação da minha parte. Ou seja, eu comecei a correr atrás, as condições para que isso acontecesse apareceram e o que é que eu fiz? Peguei, fiz a formatação, fui atrás do distribuidor e publiquei os livros. Portanto, se vocês hoje têm um livro impresso na mão, é porque eu tive uma causa que originou essa ação. Ou seja, eu tive um comportamento que me permitiu disponibilizar as obras e depois vocês fizeram a aquisição das obras e agora têm nas vossas mãos. Mas esse resultado, ou seja, o formato impresso, apenas existiu porque eu próprio assumi responsabilidade, fui procurar as ferramentas e consegui encontrá-las. Okay? Isso já depois tem a ver com a lei da atração, as circunstâncias terem-se manifestado à minha frente. Isto tem acontecido em relação a tudo na minha vida. E a partir do momento em que eu comecei a compreender que não existem acasos, ou seja, nada acontece por acaso, eu comecei a ter muito maior consciência diária de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu falo e de tudo aquilo que eu faço. Pensamentos, palavras e ações. E isso permitiu-me gerar resultados favoráveis, muito mais do que desfavoráveis, na minha vida. É óbvio que eu não posso estar constantemente a monitorar isso, mas isto é uma questão de hábito. Todos os dias pensar assim, ok, eu vou cultivar pensamentos positivos, eu vou cultivar um sistema de comunicação construtivo e que de alguma forma não traga conflito e todas as minhas ações têm que ser focadas naquilo que eu quero, ok? Isso vai fomentar um resultado. Mais uma vez voltamos, causa e efeito. Ok? Portanto, se você quer atrair uma realidade nova para a sua vida, se quer realmente manifestar os seus sonhos, é preciso você fazer essa alteração vibracional, uma alteração energética, mais uma vez, através de pensamentos, palavras e ações. Você tem que pensar de uma maneira diferente, você tem que falar de uma maneira diferente ou comunicar de uma maneira diferente e depois agir. Porque o agir aqui neste processo de cocriação consciente é muito importante. Porque quando eu ajo, não é? Eu estou a correr atrás. Ou seja, eu estou a caminhar na direção daquilo que eu quero. E isso é extremamente importante. Portanto, compreender esta lei eu acho que é fundamental para que nós, de uma vez por todas, assumamos responsabilidade pelos nossos resultados, porque ao fazê-lo, nós assumimos também o controle da nossa vida. Porquê? Porque adquirimos o poder de mudar os resultados. Se eu mudo a causa, eu mudo também o efeito. E isto é extremamente importante. E agora eu pergunto-lhe, de que forma é que compreender este conceito o auxiliou no processo de cocriação consciente da vida dos seus sonhos? Partilhe sempre a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Meus amigos, fico por aqui esta semana. Não se esqueçam de curtir e partilhar este vídeo com os vossos amigos, vossos familiares, vossos colegas de trabalho. É sempre útil para o crescimento da comunidade. Convido também para se juntarem a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à vossa vida. Um forte abraço e até para a semana.